Norman. Eu consegui da mãe dele. Norman Bates não existe mais. Ele só meio que existia para começar. Psycho não foi apenas o filme mais lucrativo de Alfred Hitchcock, foi uma revolução cinematográfica que alterou para sempre como os filmes eram feitos, comercializados e experienciados. Por trás daqueles violinos estridentes e daquela cena icônica do chuveiro, escondiam-se pesadelos de produção, batalhas com o estúdio e guerra psicológica. Hitchcock do suspense não fez apenas um thriller, ele orquestrou um terremoto cultural, cujos tremores ainda sentimos hoje. Aqui estão 20 fatos estranhos sobre psicose, que mudarão a forma como você vê esta obra-prima inovadora. E fique por aqui para o nosso fato bônus. Aperte o botão de play e prepare-se para nunca mais olhar para o seu chuveiro da mesma forma. Primeiro, Hitchcock comprou os direitos de Psycho por apenas $9.000. Depois, lançou uma missão secreta para esconder o final. Depois de garantir o romance de Robert Bloch por uma ninharia, Hitchcock não comemorou, ele entrou em pânico. O diretor não queria que ninguém soubesse da reviravolta chocante do filme antes do lançamento. Não bastava garantir os direitos, ele precisava apagar o romance da consciência pública. Hitchcock enviou seus assistentes a livrarias por toda a América com uma diretiva implacável: comprar todas as cópias de Psycho que pudessem encontrar. Isso não era marketing padrão, era uma supressão literária em uma escala sem precedentes. O diretor até fez sua secretária rastrear todos que haviam emprestado o romance de bibliotecas, ligando pessoalmente para implorar por seu silêncio. Quando os executivos da Paramount finalmente exigiram ler o material original, Hitchcock afirmou que as cópias eram impossíveis de encontrar porque ele as havia removido metodicamente de circulação. O estúdio não teve escolha a não ser confiar na visão dele, sem saber que seu diretor havia orquestrado uma das primeiras campanhas de prevenção de spoilers de Hollywood, décadas antes de a cultura da internet tornar essas preocupações comuns. 2. A cena do chuveiro levou 7 dias para ser filmada, mas dura apenas 45 segundos na tela. Hitchcock não filmou uma cena de assassinato. Ele dissecou o próprio conceito de violência cinematográfica. Durante uma semana em dezembro de 1959, o Estúdio 18 da Universal Studios se transformou em um laboratório clínico de medo. 70 configurações de câmera, 78 pedaços de filme, storyboards meticulosos, esboçando cada ângulo, cada corte, cada momento de brutalidade implícita. Janet Leigh ficou sob água gelada por horas, sua pele enrugada, seu corpo exausto, não porque Hitchcock fosse cruel, embora ele certamente pudesse ser, mas porque água morna não fotografava adequadamente sob as luzes fortes. A faca nunca toca a carne na tela, nenhuma vez. Ainda assim, o público estava convencido de que tinha presenciado violência explícita. Quando a cena foi mostrada pela primeira vez aos executivos, um funcionário da Paramount ficou tão perturbado que se recusou a voltar ao trabalho no dia seguinte. A cena do chuveiro não era apenas magia do cinema, era uma reprogramação psicológica que ensinava o público a temer o mundano, o simples ato de tomar banho, usando edição rápida para contornar o pensamento racional e atingir diretamente o cérebro primitivo. 3. O sangue girando pelo ralo não era sangue de verdade, era xarope de chocolate. Em 1960, sangue no filme parecia falso, dolorosamente, distraidamente falso. O sangue teatral fino e vermelho brilhante em que Hollywood confiava ficava terrível em preto e branco, parecendo mais tinta aguada do que o fluido visceral que Hitchcock exigia. A solução não estava no departamento de efeitos especiais, estava na tenda de serviços de alimentação. Xarope de chocolate bosco, espesso, escuro e viscoso, criou a ilusão visual perfeita quando fotografado em monocromático. A escuridão girando em torno do ralo tornou-se uma das imagens mais memoráveis do cinema. No entanto, o público estava na verdade assistindo a coberturas de sobremesa. Janet Leigh mais tarde relembrou a experiência surreal. Lá estava eu, nua sob uma cortina de chuveiro rasgada com molho de chocolate escorrendo pelas minhas pernas. Isso não era mera praticidade, era o gênio distorcido de Hitchcock, encontrando o macabro no mundano. Ainda mais perturbador, a mesma técnica do xarope de chocolate seria usada por décadas depois, o que significa que alguns dos momentos mais horripilantes do cinema foram criados com a mesma substância que as mães misturavam no leite de seus filhos. 4. A Paramount Studios se recusou a financiar Psicose, forçando Hitchcock a hipotecar sua própria casa. Os executivos do estúdio não rejeitaram Psicose, eles recuaram. Hitchcock quer fazer um filme desagradável sobre um dono de motel que espiona os hóspedes e esfaqueia uma mulher nua no chuveiro, dizia um memorando da Paramount. A resposta foi unânime, absolutamente não, mas Hitchcock não seria impedido. O diretor não implorou, ele apostou tudo. Hitchcock hipotecou sua casa em estilo colonial em Bel Air por $500 mil, quase 5 milhões hoje, para financiar o filme por conta própria. Em troca da distribuição pela Paramount, ele renunciou à sua taxa padrão de diretor por 60% de propriedade do negativo. Os chefes do estúdio sorriram com desdém ao que viam como suicídio financeiro. Hitchcock filmou por apenas $806.947, usando sua equipe de
televisão de Alfred Hitchcock Presents em vez de pessoal de cinema mais caro. O resultado, quando Psicose arrecadou mais de 50 milhões de dólares mundialmente, equivalente a cerca de 468 milhões de dólares hoje, tornou-se um dos diretores mais ricos da história de Hollywood. Sua disposição para arriscar a falência pessoal não apenas fez o filme ser produzido, mas também reinventou como os diretores poderiam usar seu poder contra os sistemas de estúdios que controlavam Hollywood há décadas. 5. Hitchcock proibiu os espectadores de entrar nos cinemas após o início do filme. Ninguém, absolutamente ninguém, será admitido no cinema após o início de cada sessão de Psicose. Isso não era um pedido educado, era um decreto revolucionário. Os lanterninhas literalmente trancavam as portas assim que o filme começava, posicionando guardas para impor a política sem precedentes de Hitchcock. Cinéfilos acostumados a políticas de exibição contínua e casual, onde podiam entrar a qualquer momento, se depararam com recortes de papelão em tamanho real de Hitchcock apontando para seu relógio. O diretor não implementou essa regra para ser difícil, ele estava protegendo a experiência de visualização com precisão militar. Filas se estendiam por quarteirões. O público chegava horas antes. Psicose não apenas mudou os filmes, transformou a forma como os assistíamos. Hitchcock gravou pessoalmente o anúncio tocado antes das exibições. O gerente deste cinema foi instruído sob risco de vida a não admitir ninguém após o início do filme. Isso não era apenas marketing, era um condicionamento comportamental que treinava o público a respeitar a integridade narrativa de maneiras que agora consideramos normais. Os cinemas modernos ainda aplicam políticas semelhantes para grandes lançamentos, sem saber que estão seguindo um manual escrito por Hitchcock em 1960. 6. A infame descarga de banheiro em Psicose foi a primeira já mostrada no cinema americano. Aquele trono de porcelana não era apenas um móvel de banheiro, era um campo de batalha cultural. Quando Marion Crane rasga um papel incriminador e o dá descarga, Hitchcock não estava apenas avançando a trama, ele estava quebrando um tabu puritano de Hollywood, que existia há décadas. O Código de Produção de Filmes, que governava o conteúdo dos filmes desde 1934, proibia explicitamente mostrar vasos sanitários ou suas funções. Os censores explodiram em indignação. Eles exigiram cortes. Eles ameaçaram com penalidades de classificação. Hitchcock não recuou. Ele insistiu que a descarga era essencial para a narrativa. A evidência física do crime de Marion desaparecendo pelo ralo. O pequeno momento representa muito mais do que papel sendo descartado. Marcou o início da confrontação de Hollywood com o comportamento humano realista. A descarga ouvida em todo o mundo não apenas empurrou limites, mas os demoliu. Em poucos anos, o código de produção colapsaria completamente, sendo substituído pelo sistema de classificação que conhecemos hoje. Cada filme classificado para maiores de 18 anos, cada cena que ultrapassa limites no cinema moderno, deve algo àquela única descarga desafiadora. Janet Leigh ficou tão traumatizada ao filmar a cena do chuveiro que evitou tomar banho de chuveiro pelo resto de sua vida. A atriz não apenas interpretou o terror, ela o absorveu. Após a conclusão das filmagens, Janet Leigh voltou para casa para sempre mudada. A mulher que havia tomado banho com confiança durante toda a sua vida, de repente não conseguia suportar a vulnerabilidade de um chuveiro. Por décadas depois, ela tomou apenas banhos de banheira. E mesmo assim, somente com a porta do banheiro trancada, as portas da casa trancadas e as janelas fechadas. Eu não posso tomar um banho de chuveiro, ela admitiu em entrevistas anos depois. Não é uma fobia, é só que eu não consigo relaxar em um chuveiro. Quando ficava em hotéis, ela trancava a porta do banheiro com uma cadeira. Se forçada a tomar banho de chuveiro, ela deixava a cortina aberta voltada para fora o tempo todo. Hitchcock não apenas dirigiu uma sequência de terror, ele implantou um trauma genuíno em sua protagonista que persistiu pelos restantes 44 anos de sua vida. O impacto psicológico não foi acidental. Era exatamente o que Hitchcock pretendia, criar um horror visceral que alterasse permanentemente o comportamento humano. Milhões de espectadores desenvolveram fobias de chuveiro após ver o filme, provando que a verdadeira conquista de Psicose não foi apenas assustar o público por 2 horas, mas reprogramar sua relação com atividades cotidianas para sempre. 8. Anthony Perkins não foi autorizado a fazer as cenas de travestismo de Norman Bates. Um dublê foi usado secretamente. A revelação chocante de que Norman se vestia como sua mãe não foi apenas uma reviravolta na trama, foi um segredo de produção bem guardado. Apesar de interpretar o personagem, Anthony Perkins nunca usou vestido, peruca ou maquiagem para aqueles breves vislumbres da mãe durante o filme. Hitchcock considerou Perkins alto demais e distintamente masculino para ser convincente, mesmo em silhueta ou cortes rápidos. Em vez disso, ele secretamente escalou Margot Epper, uma dublê profissional, para incorporar a fisicalidade da mãe. Isso não foi apenas uma questão de praticidade, foi uma distração calculada. Ao usar uma dublê feminina, Hitchcock criou uma confusão visual genuína que reforçou a reviravolta chocante do filme.
Ainda mais surpreendente, Perkins nem estava no set quando a cena do chuveiro foi filmada. O ator estava em Nova York se preparando para um show na Broadway, o que significa que a sequência de assassinato mais icônica do filme apresenta um personagem cujo intérprete real não estava nem perto do set. Essa decepção deliberada se estendeu além da produção. Em todos os materiais promocionais e entrevistas, Hitchcock proibiu qualquer menção a dublês de corpo, mantendo a ilusão de que Perkins havia interpretado todos os aspectos desse personagem complexo, quando na realidade o ato vestiu o infame vestido. 9. O efeito sonoro mais aterrorizante do filme veio de um melão casaba sendo apunhalado. O som que faz o público estremecer não foi criado com equipamentos de áudio sofisticados. Foi feito com mantimentos. Os designers de som de Hitchcock enfrentaram um desafio impossível, como é o som de uma faca perfurando carne humana. A resposta veio da seção de hortifruti. Após testar várias melancias, toranjas e outras vegetações, eles descobriram que um melão casaba, quando perfurado com força por uma faca de açougueiro, produzia a combinação perfeita de resistência e umidade. A sessão de gravação parecia um massacre culinário bizarro. Os técnicos de som posicionaram microfones a poucos centímetros dos melões e, em seguida, mergulharam repetidamente facas na polpa em diferentes ângulos e velocidades. A mixagem final sobrepôs essas facadas agrícolas com os gritos de Janet Leigh para criar o que os historiadores de cinema agora reconhecem como o design de som mais influente na história do horror. Vá em frente e curta e se inscreva, porque estamos prestes a revelar segredos de produção ainda mais selvagens em nossos próximos 10 fatos, incluindo jogos psicológicos perturbadores que Hitchcock jogou com seu elenco para alcançar terror autêntico na tela. Para cada momento de medo que você experimentou assistindo Psicose, havia uma realidade igualmente perturbadora ocorrendo por trás das câmeras. 10. Hitchcock filmou o filme em preto e branco, não por razões artísticas, mas para economizar dinheiro e evitar a censura. As imagens em monocromático marcante não foram uma escolha estética. Foi uma decepção estratégica. Em 1960, a filmagem em cores havia se tornado o padrão de Hollywood, com quase todas as grandes produções sendo filmadas em Technicolor vibrante. No entanto, Hitchcock deliberadamente regrediu para o preto e branco, não por nostalgia, não por expressão artística, mas por manipulação. O diretor reconheceu duas vantagens cruciais. Primeiro, seu modesto orçamento de $806.940 se estenderia significativamente mais sem os custos de processamento de cor. Segundo, e de forma muito mais calculada, ele sabia que os sensores objetariam menos a violência da cena do chuveiro quando apresentada em tons de cinza em vez de um vermelho sangrento. O sangue descendo pelo ralo não teria sido tão eficaz em cores, admitiu Hitchcock mais tarde. Mas isso não era toda a verdade. Sua correspondência privada revela que ele temia que o filme não fosse lançado se a cena brutal de esfaqueamento fosse mostrada em cores. A decisão não foi apenas financeiramente prudente, foi psicologicamente sofisticada. O alto contraste em preto e branco criou uma qualidade semelhante a um documentário que fez o horror parecer mais imediato, mais realista, como se o público estivesse assistindo a imagens genuínas em vez de ficção cinematográfica. O que começou como um compromisso prático tornou-se a assinatura visual definidora de Psicose. 11. A icônica trilha sonora de violino estridente de Bernard Herrmann originalmente não deveria ter música alguma. As cordas penetrantes que se tornaram sinônimas de assassinato não estavam na visão original de Hitchcock. O diretor queria silêncio, um silêncio completamente perturbador. Hitchcock instruiu especificamente o compositor Bernard Herrmann a deixar a cena do chuveiro sem trilha sonora, acreditando que os sons naturais da água corrente e dos gritos seriam mais perturbadores. Herrmann não apenas discordou, ele se revoltou. Enquanto Hitchcock estava fora do estúdio, o compositor gravou secretamente e adicionou o agora famoso motivo dos violinos gritando. Notas ásperas e cortantes tocadas por instrumentos de cordas com seus arcos batendo em vez de deslizar pelas cordas. Quando Hitchcock voltou para revisar as filmagens, ele ficou inicialmente furioso com essa insubordinação. Então, ele viu a cena com música. Sua resposta foi imediata. O salário de Herrmann foi dobrado. As cordas estridentes, tecnicamente chamadas de collegno, transformaram uma cena perturbadora em um marco cultural. A sequência musical exige que os violinistas usem seus arcos de maneiras que arriscam danificar instrumentos caros, criando sons que desencadeiam respostas de medo no cérebro humano ao imitar gritos primais. A insubordinação de Herrmann não apenas melhorou o filme, mas revolucionou a trilha sonora de terror, influenciando tudo, desde O Exorcista até Tubarão e Stranger Things. 12. O Bates Motel e a casa ainda estão de pé no lote da Universal Studios, essencialmente inalterados desde 1960. Este não foi apenas um set
de filmagem tornou-se um santuário do terror cinematográfico. Enquanto a maioria dos locais de filmagem são desmontados após o término da produção, o Bates Motel permaneceu de pé por mais de 6 décadas. A fachada não está escondida em algum canto esquecido. Ela ocupa um local privilegiado no backlot da Universal Studios, visível para milhares de turistas diariamente. O exterior do motel permanece quase exatamente como apareceu em 1960, com 12 quartos dispostos em forma de L, embora apenas 2 realmente contenham interiores funcionais. A imponente mansão vitoriana que se ergue acima dela tornou-se talvez a casa assombrada mais reconhecível do cinema, apesar de nunca conter elementos sobrenaturais. O que os visitantes não percebem é o quão deliberadamente enganosa é esta localização. A casa foi construída em uma escala de 3 quartos para parecer mais imponente contra o horizonte, empregando as mesmas técnicas de perspectiva forçada usadas nos castelos da Disneyland. As estruturas sobreviveram a planos de renovação e reorganizações do backlot, preservados não apenas como uma atração turística, mas como um monumento físico à duradoura importância cultural de Psicose. Em uma cidade que rotineiramente destrói sua história, a sobrevivência da propriedade Bates representa o raro reconhecimento de Hollywood do patrimônio arquitetônico cinematográfico. 13. A imagem icônica do pôster do filme com Janet Leigh de sutiã foi considerada tão escandalosa que muitos jornais se recusaram a publicá-la. A imagem de marketing não era apenas provocativa, era revolucionária. Em 1960, a publicidade convencional simplesmente não mostrava mulheres em suas roupas íntimas. O cartaz com Janet Leigh sentada em uma cama de sutiã branco e combinação com John Gavin em pé sem camisa atrás dela gerou controvérsia imediata. Dezenas de grandes jornais em toda a América se recusaram a publicar os anúncios. O Chicago Tribune exigiu uma versão modificada com os ombros de Leigh cobertos. O Los Angeles Times só a imprimiria em tamanho reduzido. Mas Hitchcock antecipou essa reação. Na verdade, ele contava com isso. O diretor supervisionou pessoalmente a sessão de fotos, posicionando Leigh precisamente para maximizar a sugestão de vulnerabilidade pós-coital. A rejeição pelos guardiões da moral gerou exatamente a publicidade boca a boca que Hitchcock desejava. Quando os cinemas exibiram o pôster completo em seus saguões, a frequência disparou, especialmente entre os jovens adultos ansiosos para ver o que havia provocado tanta indignação. O marketing não estava apenas vendendo um thriller, estava anunciando uma mudança cultural. Pelos padrões de hoje, a imagem parece notavelmente suave, mas seu impacto alterou permanentemente a forma como os filmes poderiam ser promovidos. Todo o cartaz de filme provocativo que se seguiu, de A Primeira Noite de um Homem a Instinto Selvagem, passou pela porta que a controversa publicidade de Psicose abriu. Com 14 anos, Hitchcock usou o serial killer da vida real, Ed Gein, como inspiração, mas escondeu esse fato do estúdio. O anti-horror em Psicose não foi criado a partir de pura imaginação, foi retirado de relatórios policiais. Ed Gein, o monstro de Plainfield, de Wisconsin, que foi preso em 1957, chocou a América ao preservar o quarto de sua falecida mãe, exatamente como era durante a vida dela, falando com ela como se ainda estivesse viva e eventualmente exumando cadáveres femininos para criar móveis e roupas com a pele deles. Essas não eram apenas semelhanças com Norman Bates, eram o modelo. O romance de Robert Bloch baseou-se explicitamente na cobertura dos jornais sobre os crimes de Gein, mas Hitchcock deliberadamente obscureceu essas conexões ao apresentar o projeto à Paramount. Memorandos do estúdio revelam que os executivos não tinham ideia de que estavam financiando um filme inspirado em assassinatos reais que haviam ocorrido apenas 3 anos antes. Quando questionado sobre o material de origem, Hitchcock fazia referências vagas a estudos de caso psicológicos. Isso não era apenas descrição de marketing, era uma desorientação calculada. Ao distanciar Psicose de sua verdadeira inspiração, Hitchcock pôde apresentar o filme como entretenimento fictício em vez de exploração de tragédias recentes. O diretor até instruiu Anthony Perkins a evitar pesquisar sobre Gein, temendo que o ator pudesse ficar muito perturbado pelas semelhanças. Só anos depois, Hitchcock reconheceu a conexão, observando que a verdade é sempre mais terrível do que a ficção. Durante 15 anos, Janet Leigh recebeu cartas ameaçadoras de espectadores que acreditavam que ela merecia o destino de sua personagem. As cartas chegaram por décadas. Escritas à mão, muitas vezes anônimas, elas compartilhavam um tema perturbador. Marion Crane merecia morrer. Centenas de espectadores, incapazes de separar ficção de julgamento moral, enviaram mensagens expressando satisfação por uma mulher que roubou dinheiro e teve um caso ter sido devidamente punida. Leigh manteve essas cartas privadas por anos, revelando sua existência apenas em suas memórias de 1995. A correspondência não era apenas perturbadora, revelava o impacto psicológico sem precedentes de Psicose. O filme não apenas assustou o público, ele reconfigurou suas bússolas morais. Hitchcock estruturou deliberadamente o filme para tornar os espectadores cúmplices do crime de Marion, seguindo-a como protagonista no primeiro terço da história, apenas para punir abruptamente esse investimento com sua morte chocante.
Essa mudança narrativa deixou o público psicologicamente desorientado, com muitos transferindo subconscientemente sua culpa para o personagem. As cartas continham frases como: mulheres que roubam devem ser purificadas, e o chuveiro lavou seus pecados. Algumas até incluíam descrições detalhadas das próprias rotinas de banho do escritor, sugerindo fantasias perturbadoras. Leigh eventualmente parou de abrir cartas de fãs completamente, dizendo aos amigos: depois de um tempo, você percebe que algumas pessoas estão assistindo ao filme todos os dias e não estão assistindo pela trama. 16. Hitchcock usou água gelada na cena do chuveiro para tornar as reações de Janet Leigh mais autênticas. O terror na tela não era inteiramente atuação, foi induzido. Quando Janet Leigh entrou no chuveiro do Bates Motel, ela esperava o conforto padrão de Hollywood, água morna cuidadosamente regulada pelos assistentes de palco. O que ela recebeu foi um jato chocante de água quase congelante que Hitchcock havia ordenado secretamente. O diretor não avisou sua atriz, ele a surpreendeu. Os suspiros genuínos e os tremores visíveis na edição final não são atuação, são reações físicas autênticas. Frio. Isso não era mera crueldade do diretor. Era manipulação psicológica calculada. Hitchcock sabia que a água morna criaria uma resposta física relaxada e confortável, inconsistente com o terror que a cena exigia. A água fria provocava tensão muscular involuntária e desconforto genuíno que se registrava subliminarmente nos espectadores. Leigh mais tarde lembrou: era para ser um banho quente, mas Alfred queria o verdadeiro choque do frio na minha pele. Ele disse: sua reação será mais natural. Essa técnica, manipulando atores sem o conhecimento deles para capturar respostas autênticas, tornou-se uma marca registrada do método de Hitchcock, com que muitos atores se recusaram a trabalhar com ele novamente, após experimentar. Diretores modernos que empregam táticas semelhantes são frequentemente criticados por abuso emocional, mas os métodos de Hitchcock continuam a ser celebrados como o preço da perfeição cinematográfica. 17. A Motion Picture Association tentou banir o filme completamente por causa da cena do vaso sanitário, não pela violência. Os censores não se opuseram ao assassinato, eles se opuseram ao encanamento. Quando Hitchcock submeteu Psicose para aprovação, a principal objeção da administração do código de produção não foi o esfaqueamento no chuveiro, o voyeurismo ou mesmo a nudez parcial de Janet Leigh. Foi a cena de um vaso sanitário sendo descarregado. Jeffrey Sherlock, o administrador do código, escreveu: a cena do vaso sanitário deve ser removida completamente. O público americano não está preparado para ver acessórios de banheiro no entretenimento. Hitchcock não discutiu ética ou arte. Ele usou precisão legal. O diretor apontou que a redação específica do código de produção proibia mostrar vasos sanitários, não o som da descarga. Ele concordou em remover a imagem da bacia do vaso, mas insistiu em manter o áudio e o tanque visíveis. Essa negociação bizarra sobre etiqueta de banheiro, enquanto um filme retratando assassinato brutal era aprovado, revelou as prioridades absurdas da censura dos anos 1960. O compromisso não foi apenas uma vitória técnica, foi o começo do colapso do código de produção. Dentro de uma década, as restrições arbitrárias e muitas vezes ilógicas seriam completamente abandonadas em favor do sistema de classificação. A descarga no filme Psicose não apenas elimina evidências do enredo, simbolicamente ela eliminou décadas de censura puritana que haviam restringido o cinema americano. 18. Hitchcock usou uma dublê de corpo para a cena do chuveiro de Leigh, mas espalhou deliberadamente desinformação de que era toda Janet. A nudez que chocou a América dos anos 1960 não era Janet Leigh, era a modelo profissional, Marlee Renfro, contratada por $500 para substituir na sequência do chuveiro. Ainda assim, por décadas, o público acreditou que tinha visto a estrela de Hollywood exposta. Isso não foi uma confusão acidental, foi uma decepção estratégica. Hitchcock orquestrou uma elaborada campanha de desinformação, fazendo Leigh dar entrevistas detalhadas sobre a exaustiva experiência de filmar a cena ela mesma. O diretor entendeu que o poder da cena derivava parcialmente do fato de o público acreditar que estava vendo uma estrela de Hollywood vulnerável, e não uma modelo anônima. A verdade permaneceu oculta por décadas. A própria Renfro estava contratualmente proibida de discutir sua participação até o final da década de 1990. Quando a verdade finalmente veio à tona, estudiosos de cinema foram forçados a reavaliar sua análise da sequência. O que torna essa manipulação particularmente notável é que nem mesmo a dublê estava realmente nua. Renfro usava adesivos de Moleskine cor de pele durante as filmagens. A cena que desencadeou inúmeras batalhas de censura e mudou para sempre as representações de violência contra mulheres na tela não continha nudez real. Em vez disso, foi montado através de 78 configurações de câmera e técnicas de edição especificamente projetadas para sugerir conteúdo explícito que não foi realmente filmado. 19. Hitchcock exigiu que os cinemas aumentassem drasticamente sua segurança devido ao seu medo de assassinos imitadores. Os protocolos de segurança não eram truques promocionais normais, eles nasceram de um medo genuíno. À medida que o lançamento de Psicose se aproximava, Hitchcock ficou cada vez mais preocupado com o impacto psicológico potencial do filme. Ele não apenas solicitou segurança adicional nos cinemas, ele a exigiu.
Os cinemas que exibiam o filme eram obrigados a contratar guardas adicionais, posicioná-los por todo o auditório e ter pessoal patrulhando regularmente os banheiros. O diretor temia não apenas os desmaios do público, que ocorriam regularmente durante as exibições, mas que o filme pudesse inspirar violência no mundo real. Em um memorando privado para os donos de cinemas, Hitchcock escreveu: "O poder de sugestão dentro deste filme não deve ser subestimado. O público saindo em estado de choque deve ser monitorado para sua segurança e a segurança dos outros." Isso não era mera paranoia. A representação realista do filme de assassinatos aparentemente sem motivo representava um novo paradigma na violência cinematográfica. Enquanto assassinos de filmes anteriores tinham motivações claras, como ganância, vingança, ciúmes, Norman Bates representava algo mais perturbador, uma compulsão psicológica desconectada de um propósito racional. As medidas de segurança não eram apenas protetivas, eram um reconhecimento de que Psicose havia cruzado um limiar onde o cinema poderia potencialmente influenciar mentes perturbadas. A preocupação de Hitchcock provou ser presciente. Nas décadas que se seguiram, múltiplos assassinos da vida real de fato citariam Psicose como ins e A trilha sonora original do filme foi quase inteiramente executada por instrumentos de cordas, porque o orçamento não permitia uma orquestra completa. A contenção musical não era minimalismo artístico, era uma necessidade financeira. Quando Bernard Herrmann concordou em compor a trilha de Psicose, ele descobriu que o orçamento para a música havia sido reduzido a menos de 1/3 dos filmes anteriores de Hitchcock. Uma orquestra completa era financeiramente impossível. Em vez de comprometer-se com sons sintetizados ou uma orquestra menor e desequilibrada, Herrmann tomou uma decisão revolucionária. Ele iria compor exclusivamente para instrumentos de cordas. O resultado não foi uma limitação. Foi uma revelação. O compositor explicou mais tarde: "Escrevi a trilha sonora apenas para cordas, pois senti que um filme em preto e branco exigia um som em preto e branco. A abordagem apenas com cordas criou uma paisagem sonora de intensidade singular, fria, dura e inquietantemente monocromática. A infame música da cena do chuveiro, tecnicamente intitulada O Assassinato, usa violinos não para criar melodia, mas para simular gritos através de uma técnica chamada glissande, deslizamento rápido entre notas. O público contemporâneo achou a trilha sonora tão perturbadora que inúmeros espectadores relataram experimentar sintomas físicos durante as exibições, suores frios, batimentos cardíacos elevados e até sensibilidade auditiva temporária." O que começou como uma restrição orçamentária transformou a composição de trilhas sonoras para filmes para sempre. O trabalho de Herrmann demonstrou que a limitação orquestral poderia aumentar o impacto psicológico, influenciando gerações de compositores de John Williams a Hans Zimmer, que continuam a citar a trilha sonora de Psicose como uma aula magistral em fazer mais com menos. Fato bônus: o sacrifício não foi voluntário, foi ordenado. À medida que Psicose se aproximava do lançamento, Anthony Perkins se preparava para o circuito padrão de publicidade, talk shows, entrevistas para revistas, conferências de imprensa. Então veio o decreto de Hitchcock: silêncio absoluto. Perkins foi proibido de participar de qualquer promoção. O diretor não solicitou isso. Ele impôs, inserindo uma cláusula de não promoção no contrato de Perkins com penalidades financeiras substanciais por violações. O raciocínio de Hitchcock era implacavelmente prático. Qualquer aparição de Perkins poderia sugerir a importância de seu personagem e insinuar a reviravolta do filme. Mas as consequências para o ator provaram ser devastadoras. Ao contrário de Janet Leigh, que recebeu uma indicação ao Oscar e um impulso na carreira por seu papel, Perkins encontrou-se sistematicamente apagado de seu próprio sucesso. O dano profissional não foi temporário, foi permanente. Perkins foi imediatamente rotulado, perdendo inúmeros papéis principais porque os diretores temiam que o público visse apenas Norman Bates. O ator mais tarde lamentou: "Eu era um tipo de galã por 10 anos antes de Psicose, mas depois não conseguia nem ser notado." Apesar de aparecer em mais de 50 filmes subsequentes, Perkins nunca escapou da sombra de Norman Bates. Quando ele morreu em 1992, quase todas as manchetes o identificaram apenas como o ator de Psicose. Sua trajetória de carreira representa talvez o legado mais pungente da obra-prima de Hitchcock. Como o brilho de uma única atuação pode simultaneamente criar a imortalidade cinematográfica enquanto destrói o futuro profissional de um ator. Psicose não foi apenas um thriller que chocou o público dos anos 1960. Foi uma reconfiguração cinematográfica que alterou para sempre a forma como experimentamos o medo. Hitchcock não apenas contou uma história. Ele recalibrou nosso relacionamento com o mundano. Chuveiros, motéis, homens quietos com sorrisos gentis. Tudo que era comum se tornou potencialmente mortal. O filme não apenas influenciou diretores, ele transformou o público em espectadores mais sofisticados, mais paranoicos, que aprenderam a não confiar em nada e a questionar tudo.